Já estamos de volta com o seu estilo de vida, lembrando que o nosso assunto hoje da nossa entrevista são emoções tóxicas. E agora nós vamos falar com o Alexandre como nós devemos lidar com esses sentimentos, porque nós sabemos também que esses sentimentos muito elevado, agravado, passam a ser emoções tóxicas e liberam aí toxinas e químicas e substâncias no nosso corpo que geram outras patologias, não é verdade, Alexandre? Com certeza, né? Essas emoções elas vão causando transformações hormonais e fisiológicas, né? Que são essas transformações hormonais e fisiológicas que adoecem o corpo, né? Que a gente chama de doenças psicossomáticas. Então, desde uma simples gastrite até, vamos falar de coisas mais graves que você pode sofrer no seu organismo, são oriundas de doenças psicossomáticas, que são causadas pela psique humana. Então esses sentimentos tóxicos, né, que adoecem a pessoa emocionalmente, são transformados em doenças físicas, né, que são as doenças psicossomáticas. Então elas têm que ser realmente levadas muito a sério e tratadas para que elas não sejam transformadas em doenças físicas, né, que podem levar até ao óbito se não forem tratadas, logicamente. Vamos explicar para o pessoal de casa, então, o que significa esse termo, doenças psicossomáticas? O que é isso, Alexandre? Então, doenças psicossomáticas são doenças causadas, né, por alterações fisiológicas que a mente humana coloca no seu organismo. Então imagina que você está numa situação de estresse, você produz muita adrenalina, essa adrenalina vai sobrecarregar o seu fígado, vai fazer com que o seu fígado produza muitas substâncias que podem afetar o seu sistema digestivo, causando uma gastrite, por exemplo, tornando uma úlcera mais tarde. Então, quer dizer, quando você tem sentimentos na ordem emocional, essa fisiologia humana ela é alterada. Então, alterando a fisiologia humana, né, o seu corpo entra em desequilíbrio. O corpo entrando em desequilíbrio, né, você vai adoecer, né, fisicamente também. Agora, como nós podemos lidar com essas emoções tóxicas? Até porque é muito difícil diagnosticar, ter esse autoconhecimento que nós já falamos aqui, nós não conseguimos detectar. E aí, como é que fica nesses casos? Então, nesse caso, nós acho importante o ser humano ter uma atitude preventiva e proativa com ele mesmo, né? Então, ser uma pessoa mais alegre, né? Ter situações de lazer no seu dia a dia, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, estar atento às suas relações, né? Se tiver namorado, se for casado, se tiver filho, estar muito próximo do seu cônjuge, buscar alternativas, situações que te propiciem prazer. Então, o que a gente pode fazer é criar situações preventivas, onde a gente vai buscar um lazer ativo que vão causar situações hormonais positivas, né? Liberando serotonina, você está sempre de bem consigo mesmo. Então é importante que o ser humano tenha uma atitude proativa consigo mesmo. Se cuidar, sua alimentação, seu corpo e sua mente. Fazer coisas que lhe dão prazer, né? Para que você entre num estágio de equilíbrio emocional. Esse equilíbrio muito importante aí, até porque essas emoções não afetam só a vida pessoal, mas também a profissional. Em muitos casos, as pessoas não sabem o que está acontecendo, acabam sendo demitidas, justamente por todo esse, tudo que nos rodeia, na verdade, tudo que está acontecendo e não passa aí, já não pensa, será que eu tive realmente inveja, medo, depressão? Não pensa por esse lado psicológico, por exemplo, pensa que é outras situações, né? Na verdade, esse é o mecanismo de defesa que as pessoas usam, elas racionalizam, elas não querem perceber que elas são a culpada do seu próprio fracasso, né? Então é importante as pessoas terem noção disso, escutar os feedbacks das pessoas, você não está bem, você está fazendo uma coisa ruim que não está legal, né? E lógico, como você falou, o primeiro local onde isso afeta a pessoa é no trabalho, né, que é onde você passa grande parte do seu dia está em relações de estresse. Então a pessoa, quando começa a ter problemas no trabalho de ordem emocional, isso significa a pontinha do iceberg. Então se você perceber que você não está bem no trabalho, está tendo muitos problemas de ordem de relacionamento, de ordem afetiva no seu trabalho, é uma sinalização. Preste atenção, olhe para si mesmo, né, comece a perceber que alguma coisa está errada. Então o trabalho é um grande indicativo que alguma coisa não está bem. Agora as pessoas em casa devem estar se perguntando, mas aquela pessoa que já tem um nível, digamos assim, muito agravado dessas emoções tóxicas, muitas pessoas apresentam uma delas, que é a mais frequente, por exemplo, a depressão. Como eu devo lidar com isso? Existe tratamento? Buscar orientação médica é uma saída? Eu acho que sim, com certeza a depressão ela é a doença mais comum hoje em dia, que assola muitas pessoas na sociedade, né? Nós não temos que entender que a depressão ela tem cura, né? Ela tem que ser um processo que ela tem que ter se tratado no campo emocional,
né? Nós temos que buscar ajuda, nós não temos que ter medo de buscar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, porque é uma doença muito séria que pode prejudicar todo o seu desenvolvimento, sua relação e impedir o seu desenvolvimento humano. Então, esse tratamento ele tem que ser acompanhado de um psiquiatra, logicamente de um psicólogo que vai fazer essa terapia para que você se entenda o porquê que está acontecendo esse desenvolvimento com você, né? Então, temos que buscar ajuda assim no campo profissional. Agora tem uma frase que eu gostaria de citar aqui que fala assim: o ser humano não vive sozinho nem isolado do mundo, por isso estamos propícios a sentir essas emoções e, claro, ter problemas aí com outras pessoas do convívio. O ser humano é assim, não é verdade? A gente tem que saber lidar com tudo isso para a gente ter uma vida pessoal e profissional, com certeza, no rumo certo. Com certeza, o ser humano ele não é uma ilha, ele não está isolado, né? Eu acho que o Vygotsky fala muito sobre isso, sobre a questão da relação sobre as relações socio-interacionistas, né? Que o ser humano, por natureza, ele depende do outro para se desenvolver e da sua cultura a qual ele está inserido. Então, entender esse processo como um processo salutar, eu preciso das pessoas, eu preciso me relacionar, eu tenho que estar aberto a novas relações, né? Mas relações saudáveis, e eu perceber até que ponto eu estou fazendo bem para mim mesmo e para as outras pessoas. Então é normal. Sentir essas emoções. Nádia, é extremamente normal sentir inveja, ser narciso, ser hipócrita. É normal, isso faz parte do desenvolvimento. Todos nós temos isso, né? Mas o anormal significa quando essas emoções dominam você, né? Então, quando sai do equilíbrio, né? Isso não é normal. Então, perceber isso o mais rapidamente possível para não deixar essas emoções tóxicas dominar o seu organismo e alterar fisiologicamente o seu corpo, levando você a adoecer. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Estilo de Vida de hoje. Até a próxima. Bom dia. Obrigado, e vamos tomar conta com a toxicidade, vamos aproveitar o carnaval aí, né, para se liberar um pouquinho, brincar com responsabilidade, aproveitar o carnaval como uma forma de catarse para não adoecer. Lembrando que nada em excesso, viu? E com muita segurança. E atenção, medicina aliada à tecnologia. Aqui em Manaus existe uma clínica que ajuda e que utiliza desses equipamentos e ferramentas aí atualizadas para detectar doenças precocemente. Confira essa dica da SensoMed. A SensoMed dispõe das mais avançadas tecnologias para tratamentos oncológicos e radioterapia. A tecnologia de MRT, que significa tratamentos com intensidade modulada de feixe, consegue atingir uma dose mais alta no tumor, protegendo mais os órgãos sadios, o que leva a menos toxicidade para o paciente, ou seja, menos efeitos colaterais. A radiocirurgia é outra técnica de exclusividade da clínica e pioneira no Amazonas, onde pode-se tratar tumores de pequeno tamanho com alta dose e altíssima precisão. E a vantagem é a proximidade e comodidade para o paciente. Portanto, hoje em dia, o paciente do Amazonas não precisa mais se deslocar aos grandes centros como os do Sudeste para receber tratamento de alta qualidade e tecnologia. SensoMed, clínica especializada em diagnóstico e tratamento do câncer.